Só quem tem liberdade em Cristo Jesus, levanta as duas mãos, aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom demais estarmos mais uma vez na presença de Deus, para juntos adorarmos, exaltarmos o nome santo daquele que vive e reina. Nesse ambiente aqui você tem liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para levantar as mãos, liberdade para pular, liberdade para adorar e agradecer a Deus por aquilo que Ele tem sido, tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu desejo fazer a leitura de um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, localize comigo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Eu sou de casa e me sinto privilegiado, honrado por esta oportunidade. Que Deus abençoe nossos pastores pela confiança, a liderança. Quem encontrou, diga estou pronto. Quem não encontrou, diga espere por mim. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E levantando consigo a Pedro e aos discípulos, aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Queridos, eu tenho uma palavra que o Senhor assentou no meu coração, e eu desejo nessa noite transmitir aos irmãos da mesma forma com que Deus Ele ministrou meu coração. Portanto, se você tem comunhão com alguém que está ao seu lado, diga para essa pessoa assim: em nome de Jesus, não fale comigo agora. Pronto. Queridos, nós estamos no terceiro dia dessa conferência e Deus tem falado conosco de forma sobrenatural. Infelizmente, se você não veio nos 2 primeiros dias, você deixou de receber muito de Deus. Mas que bom que você está aqui essa noite. Eu confesso que quando eu vou ministrar em algum lugar a qual é passado um tema, eu não tenho o hábito de fugir desse tema, porque eu entendo que um tema ele não é... Ninguém coloca um tema apenas para colocar, para dizer que o culto ou que o evento, ele tem um tema apenas para seguir um protocolo ou algo do tipo. Eu entendo que um tema é gerado pelo Espírito Santo, debaixo de muita oração, consagração, e Deus tem mostrado e provado isso para nós. E aí eu pedindo um direcionamento de Deus, do que ministrar-lhes nessa noite, lendo esse texto ele saltou da Bíblia, abraçou meu coração, e o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito de algumas coisas, e talvez você já viu muitas ministrações acerca desse texto. Talvez você já viu pastores ministrando, talvez você fale: Felipe, eu conheço
esse texto. Eu já estudei sobre isso, eu sei de cor e salteado toda essa história, o desfecho, e confesso que eu não vim aqui trazer nenhuma novidade, mas existem algumas lições que o Espírito Santo ele deseja extrair e falar aos nossos corações. Portanto, fique atento àquilo que Deus tem para falar conosco. Queridos, é sabido que o ministério de Jesus, você sabe onde Jesus nasceu, você conhece a história de Jesus. Jesus ele nasce em Belém, foi criado numa pobre e miserável Nazaré, e pobre e miserável porque Nazaré era um lugarejo chamado de cidade, com pouquíssimas pessoas. Então ele foi criado neste lugar, um lugar com algumas famílias de agricultores, e por volta de umas 300 pessoas. Só que Jesus ele dá início, ele começa a se desenvolver, a crescer, e é interessante porque há um questionamento de algumas pessoas, um questionamento em relação à infância de Jesus. Qual é o questionamento? O questionamento é: por que a Bíblia ela omite a infância de Jesus? Por que a Bíblia vai falar de Jesus, mencionar sobre Jesus após os seus 12 anos? Como Jesus estava, inclusive quando ele está no templo dando a palavra. Por que é que a Bíblia, qual que é o propósito da Bíblia omitir a infância de Jesus? Felipe, existe isso? Existe alguma coisa por trás disso? A verdade é que não existe nenhum propósito pelo qual a Bíblia ela omite a infância, o período de infância de Jesus. Até porque o garoto, o menino daquela época, na cultura de Jesus, ele passava por algumas fases, alguns ciclos. E a infância de Jesus, ela não foi diferente de outro garoto judeu, assim como a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. E aí a Bíblia vai dizer para nós, e de acordo com a cultura daquela época, quando o menino, o garoto, ele chegava nos seus 5 anos de idade, então ele passava por um outro ciclo de vida, onde ele precisava estudar e decorar, aprender os primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então ele precisava aprender o Pentateuco, estudar, e a partir dos seus 5 anos, quando chegava nos seus 10 anos de idade, ele entrava num outro ciclo. Esse outro ciclo, nesse momento, ele precisava aprender sobre os livros históricos, poéticos, proféticos. Então, era comum, era da cultura judaica da época. Então, desde o seu início, desde a sua infância, o seu desenvolvimento, foi como de qualquer outro garoto da época. Então, por esse motivo, a Bíblia, ela não nos destaca, não tem um destaque específico, falando detalhes ou coisas específicas a respeito de como foi a infância de Jesus, porque, como mencionei, foi como qualquer. Agora, quando Jesus, ele chega nos seus 12 anos de idade, quando o garoto, ele completava seus 12 anos de idade, o garoto, ele está numa fase que ele precisa começar a decidir o que é que ele vai seguir. Qual é a profissão que ele vai seguir? Ou ele poderia aprender aos pés de um mestre, ou ele poderia seguir a profissão do seu pai. Jesus, como não tinha um mestre à sua altura, então ele decide seguir a profissão do seu pai na carpintaria. Queridos, tem um detalhe interessante, porque nessa fase que Jesus está, o momento que ele precisa começar a decidir o que é que ele vai fazer na sua juventude, qual profissão ele vai seguir, como é que ele vai se desenvolver. A Bíblia diz que ele decide seguir na profissão do seu pai, carpinteiro. Agora,
isso gera alguns questionamentos e eu comecei a fazer algumas indagações. Por que é que Jesus, ele escolhe ser carpinteiro? Queridos, existia aproximadamente 18 anos, Jesus tinha um período de 18 anos, então para começar o seu ministério. O seu ministério, ele iria iniciar com 30 anos de idade. Então ele tem 18 anos para decidir o que é que ele vai ser, para decidir o que é que ele vai seguir, para decidir qual profissão ele vai seguir. A Bíblia diz que Jesus, ele decide seguir a profissão do seu pai, carpinteiro. O que é isso, Felipe? Desde a juventude, desde a adolescência, ele já se envolve com prego, martelo e madeira. Ou seja, são os elementos exatamente da sua crucificação. Então, desde o início do ministério da adolescência, da juventude, Jesus ele já se envolve com as ferramentas que levaria e que ele finalizaria o seu ministério. Martelo, prego e madeira. Por que é que Jesus, com 18 anos, tendo 18 anos para decidir o que é que ele vai fazer da sua vida, ele decide ser um carpinteiro, seguir na carpintaria com o seu pai, seguir a profissão do seu pai? Irmãos, cá entre nós, eu imagino Jesus nessa idade, ele chegando para seus pais e dizendo assim: pai, eu já sei o que quero ser, eu já sei o que eu vou ser, eu já sei a profissão que eu vou seguir. Quem sabe Maria e José olha e diz: que legal, conte-nos qual é a profissão que você decidiu seguir. Aí ele olha para seus pais e dizem: eu quero ser igual o Senhor, pai, eu quero trabalhar na carpintaria, eu quero estar ao lado do Senhor, eu quero aprender da forma que trabalhar como o Senhor trabalha, fazer com qualidade aquilo que o Senhor faz, eu vou seguir a sua profissão. Irmãos, eu imagino, me permita conjecturar, mas eu imagino Maria e José olhando para Jesus, um para o outro e dizendo assim: eu acho que ele não entendeu quem ele é, eu acredito que ele ainda não, eu acho que ele não pegou, não entendeu, está um pouco fora de si porque não faz sentido, eu acho que ele não entendeu quem de fato ele é, por quem ele foi gerado, quem esse menino é. Esse menino pode ser qualquer coisa, não é qualquer menino, mas ele decide seguir na carpintaria. Irmãos, por que é que Jesus, tendo 18 anos, um período de 18 anos, para descobrir, para decidir quem é que ele seria, qual profissão ele iria seguir, ele faz isso justamente para nos ensinar algo. Ensinar o que, Felipe? Ensinar que com a profissão, com a ferramenta que você começa o ministério, você termina o ministério. Deus está dizendo para alguém: com a ferramenta que você começou o seu ministério, é a mesma que você vai terminar o seu ministério. Felipe, não entendi, tem como ser mais claro? Tem, lá vai, Deus está dizendo para alguém: se você começou pregando, você vai terminar pregando. Se você começou cantando, você vai continuar cantando, vai terminar cantando. Se você começou tocando, vai terminar tocando. O que é isso, Felipe? O diabo, o inferno está planejando para fazer de tudo, para fazer com que você venha parar, largar a ferramenta e alguém olhar e dizer: começou tão bem, pregava como ninguém, cantava como ninguém, olha lá onde está agora, se acabou em nada. Deus trouxe você essa noite para dizer: não é assim, não vai ficar assim, começou desse jeito, eu sou fiel para concluir. A ferramenta que você começa o ministério é a mesma que você termina. Embora no decorrer desse processo, desse percurso, existam os momentos de deslize, de fadiga, de cansaço, mas Deus está dizendo para alguém essa noite: você vai continuar, vai terminar. Se o diabo pensou que teria sucesso nesse plano, ele está muito enganado, porque Deus abre os céus para dizer para alguém essa noite: você vai continuar, e quem garante a sua chegada sou eu. Aleluia! Jesus podia ser qualquer outro profissional. Jesus podia seguir em qualquer outra profissão. Jesus podia seguir a profissão de ser um médico, porque de medicina ele entende, tanto que a medicina é sua aluna. Imagina Jesus fazer um consultório, abrir um consultório, a fila
fila para fazer atendimento, em todos que ele tocava era curado. Qual é o seu problema? Meu problema é cegueira. É isso, está curado. Qual é o seu problema? Paralisia, está curado. Qual é o seu problema? Está curado. Imagina como seria. Mas Jesus não decide ser um médico. Jesus poderia ser advogado, poderia ser um doutor, porque se tem alguém que entende de lei, esse alguém é Jesus. A Bíblia diz que ele está ao lado do Pai, à destra, à direita do Pai. Aí quando o diabo entra e chega, olha lá, pecou, falhou, ele se levanta e diz, falhou, mas eu sou advogado, o meu sangue perdoa. Ele também não decide ser um advogado. Ele poderia seguir a profissão e ser um excelente juiz, porque a Bíblia diz que naquele último dia todo olho verá, e ele virá julgar a terra com vara de ferro. Poderia ser juiz. Ele poderia ser um agricultor, porque se tem alguém que entende de semente, esse alguém é Jesus. Entende tanto de semente que, sem ter a tecnologia que nós temos hoje, ele já sabia que o menor grão cresceria e tornaria a maior árvore. Ele poderia ser um agricultor, mas ele decide não ser um agricultor. Poderia, Felipe, ser um psicólogo? Poderia, porque se tem alguém que entende de mente, dos detalhes, esse alguém é ele. Não existe psicólogo que entenda mais da sua mente do que o próprio Deus. Essa bagunça que às vezes acontece aí dentro, esses detalhes que acontecem e que nem você sabe como resolver, o porquê disso, de onde veio, por que surgiu, ele está dizendo, eu conheço os detalhes. Poderia ser psicólogo? Poderia, mas ele decide não ser um psicólogo. Jesus poderia seguir outras profissões, mas ele decide seguir na carpintaria. Na carpintaria, prego, martelo, madeira. Eu imagino ele batendo os pregos. De repente, ele dá uma martelada num dos seus dedos, e ele não fala nada. Aí eu imagino o seu pai olhando e dizendo, o que aconteceu? Machucou o dedo? É, dei uma martelada aqui. Por que não gritou? Por que não falou nada? Estou ensaiando para o cumprimento do que a Bíblia diz, que eu seria levado como cordeiro mudo. Estou ensaiando. Quebrou alguma coisa? Não, não quebrou nada. Por quê? Porque precisa cumprir a profecia. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Jesus poderia seguir outras profissões, mas ele decide entrar na carpintaria e mexer com as ferramentas que o levaria para a crucificação. Irmãos, cá entre nós, eu acredito, e é impossível ser só eu que penso dessa forma, mas se eu entendo que o final da minha vida, se eu entendo que eu vou finalizar a minha trajetória aqui me afogando, mas eu nunca passo perto sequer de água, rio, piscina, jamais. Se eu sei que o meu final vai ser dirigindo um carro, Deus o livre, eu jamais entro e pego no volante de um carro. Jesus sabia que era com prego, martelo e madeira que ele finalizaria o seu ministério, e ele está no momento de preparação. Eu sei como vai ser, eu sei como vai terminar, eu estou ensaiando, me preparando. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele segue, ele continua, ele começa a crescer, ele começa a avançar. Quando ele completa seus 30 anos de idade, ele pega a sua caixa de ferramenta e segue. E lá no Rio Jordão ele é batizado por João Batista, seu primo. Quando ele é batizado por João Batista, ele inicia
o seu ministério, ele começa a pregar. Irmãos, a primeira pregação, Lucas vai registrar para nós, que na sua primeira pregação, a primeira pregação de Jesus, já tentaram matá-lo. Jesus iniciou o seu ministério, juntamente com o início do seu ministério, iniciou-se uma perseguição gigantesca. Quando Jesus começa a ministrar, e ele cresce e faz Cafarnaum da sede do seu ministério, ele desenvolve o seu ministério, inicia-se uma perseguição gigantesca. Naquela época de Jesus, existiam pelo menos 26 facções religiosas, e essas facções, o tempo todo tentando de alguma forma planejar e fazer com que o povo o matasse, fazer com que ele fosse paralisado. Então, desde o início do seu ministério, logo na sua primeira pregação, havia uma perseguição muito grande para tentar paralisá-lo, para tentar matá-lo. Só que em nenhum momento conseguiram executar o plano que eles tinham vontade de executar, porque ainda não era chegado a hora. Todas as tentativas, a cúpula judaica, que era composta pelos fariseus, os escribas e os anciãos, foi a que mais o perseguiu, e que gerou esse sofrimento tão grande em Jesus. Os escribas eram aqueles que eram os inteligentes da época, os famosos copistas. Os anciãos eram aqueles com caráter e podia dar exemplo, podia dar conselho a quem o procurasse. Eram pessoas vividas, experientes. Fariseus era composto, eles influenciavam pelo menos de 60% o povo no quesito religião. Essa cúpula judaica foi a que tentou de todas as formas pressionar Jesus, e todo o seu sofrimento se deu a partir daí. Mas enquanto não chegou o momento de Jesus, enquanto não chegou a hora, todas as tentativas foram frustradas. Enquanto não chegou o dia, todas as tentativas foram frustradas. Eu quero partilhar o texto aqui para liberar algo do céu para alguém. Jesus trouxe alguém essa noite aqui para dizer para você: esse deserto, esse sofrimento, essa crise, essa calúnia, essas pancadas que estão tentando jogar e fazer pedradas, que estão tentando atacar para fazer você parar, Deus está dizendo: só tem uma forma de parar, quando eu decidir que você vai parar. Você acha mesmo que você está nessa noite aqui porque você é bonzinho? Foi bom demais, foi minhas mãos que te sustentou até aqui. Esses dias alguém disse assim: eu estou preocupado. Preocupado por quê? Porque estão dando pedradas demais, estão batendo demais. E alguém disse para mim que enquanto não me parar, eles não vão parar de tentar. Enquanto não me ver caído, destruído, não vão parar. Aí eu perguntei assim: me diz uma coisa, você já pensou em parar? Você já pensou em desistir em algum momento da sua vida? É óbvio que sim. E se eu fizer a pergunta para você aqui também, com certeza, praticamente impossível alguém olhar e dizer: não, eu nunca pensei em parar. É praticamente quem nunca na sua trajetória pensou em parar. Mas qual é a questão, Felipe? A questão é o seguinte: na vez que você tentou parar, você queria parar, você não conseguiu. Por quê? Porque ele não deixou. Aí você acha mesmo que o inimigo vai se levantar, vai utilizar ferramentas do inferno, usar pessoas para fazer você parar, e você vai parar? Tá de graça. Ele trouxe aqui essa noite para dizer: você teve até escolha de quando ia começar, você até pôde decidir quando é que você ia começar, mas quando você vai terminar, quem decide sou eu. Escolhido não tem escolha. Você escolhe quando é que você começa. Quando você para,
Quem decide é Ele. Esse texto, irmãos, essa história nos traz algumas lições, algumas reflexões. Como por exemplo, o momento que antecede a crucificação. Existem alguns questionamentos, algumas indagações, porque isso mostra para nós que Jesus, o Todo-Poderoso, Jesus que podia fazer tudo, podia seguir a profissão que quisesse, podia ser quem Ele quisesse, podia ser do jeito que Ele quisesse, ainda assim, Ele passou pelo que passou. Isso nos mostra e nos faz refletir que nós não somos melhor do que ninguém, e muito menos melhor do que o próprio Cristo. Se Ele passou e conseguiu, acredite, você vai chegar lá. João, ele destaca para nós, ele fala sobre a verdade em Cristo, e ele fala que Cristo é a verdade. No Apocalipse ele vai dizer e falar que Cristo é verdadeiro. Para nós até parece sinônimo, é a mesma coisa, porque eu olhar para alguém e falar, fulano fala a verdade, que bom. Ou eu olhar e falar, fulano é verdadeiro, que bom. Parece sinônimo, mas no original da palavra, verdade e verdadeiro tem uma diferença da expressiva para verdade e a expressiva para verdadeiro. A expressiva verdade, a palavra verdade, o que João estava dizendo é, nele não há mentira, ele é a verdade. Não há mentira nele, enquanto verdade não há mentira nele, ele é a verdade, verdadeiro, Michele. Ele estava dizendo, foi protocolado, foi assinado, existe um documento que ele é verdadeiro, não há mentira, ele é a verdade, está assinado, está protocolado, existe um documento dizendo, ele é verdadeiro. Esse é o nosso Cristo. O texto que nós lemos, Jesus está numa outra fase. A fase que Jesus está aqui, depois do seu ministério, depois dos seus feitos, de tudo que realizou, de tudo que fez. Jesus está num dos momentos mais difíceis. Tudo para carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Ele levou sobre si, ele precisou enfrentar. A Bíblia diz e nos relata algumas questões, alguns pontos interessantíssimos acerca desse episódio. O momento em que Jesus está no Getsemane. É interessante porque quando ele está ainda com seus discípulos, terminam de ceiar, Judas já se levanta, com o intuito, a intenção de dar início nas suas negociações e traí-lo. Só que a Bíblia diz que quando eles se levantam, antes de ir para o monte orar, ele canta um hino. Ele está com seus discípulos, antes de ir para o lugar chamado Getsemane, ele canta um hino. Eu parei nisso aqui, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Quantas vezes você,
até começou a entender e prever que algo não estava legal, que algo ruim estava para acontecer. O momento não é agradável, não é dos melhores momentos. E você pensou, sabe o que? Vou largar tudo, cantar que nada, orar que nada. Aí Jesus vem e nos mostra, antes de andar num lugar de dor e sofrimento, eu ainda sou capaz. E o que eu quero dizer para você, o que Ele está nos ensinando é exatamente isso: cante, independente do momento da situação, cante. Adorador de verdade não adora só no momento de bonança, mas é no momento da crise. Cante. Ele está dizendo para alguém que chegou essa noite aqui pensando em largar tudo. Por quê? Porque a sua semana não foi boa, porque o seu mês não tem sido bom, porque esse começo de ano, esse 50, 60% do ano que já fomos, não foi nada bom, e você está prevendo que o ano vai terminar e nada vai acontecer. Mas Deus me trouxe essa noite para dizer para alguém: cante em meio à tribulação, cante, cante em meio à prova, cante, porque eu garanto a sua chegada. Aí ele entoa o hino e sai. Jesus tem 12 discípulos. Desses 12 discípulos, um já não estava mais presente. Dos 12 discípulos, um já saiu para suas negociações. Ficam 11. Esses 11 que ficam, Jesus separa 3: Pedro, Tiago, João. Então a cena, o cenário é mais ou menos esse: dos 12, um sai. No intuito de traí-lo, Jesus tem 11. Desses 11, ele separa 3 para ir um pouco mais adiante. Então ficam 8. Dos 3, esse um pouco mais adiante, Jesus chama-os e diz: ficai-vos aqui, porque eu sozinho vou mais adiante para orar. Felipe, qual que é a lição que Jesus nos ensina aqui? O que é que Jesus quer nos mostrar aqui? Que tem momentos que você pode ter, o seu departamento pode até ter 10, 20, 100, 500, mas uma hora ou outra, 11, dos 11, 8 vão ter que ficar. Desses 8, 3, os mais íntimos, em algum momento vão ter que ficar. Desses 3, os mais próximos, em algum momento vão ter que ficar. Por quê, Felipe? Não entendi. Porque existem cenários, existem momentos, existem ambientes que é só com você. Não adianta você querer levar alguém. Tem momentos que você pode até olhar e falar assim: eu tenho muitos amigos, tenho muitos contatos. Já parou para você pensar? Naqueles momentos, você é rodeado de amigos, rodeado de pessoas, e de repente, no momento de dificuldade, de crise, você liga para um, não atende, liga para outro, não atende, liga para o terceiro, não atende, e você fala: meu Deus do céu, nesse momento que eu mais preciso, cadê meus amigos? Parece que me abandonaram, deixaram, não querem atender. Não é que eles não querem atender, é que o próprio Cristo está falando: eles não vão atender. Por quê, Felipe? O Getsemane é um lugar de intimidade, é eu e você. O Getsemane é só você e eu. Aleluia, Lamandaraiassúria. Eu sinto Deus neste lugar. Não adianta você querer levar pessoas com você para um ambiente que Deus quer tratar com você. Você vai ver o que acontece quando você leva alguém, tenta levar alguém. Existem tratar de Deus que é Ele e você, o Getsemane. Irmãos, eu perdi as contas, estava comentando com minha esposa esses dias.
quantas vezes tentamos recorrer a pessoas? Quantas vezes tentamos recorrer a pessoas, alguém que eu tinha certeza absoluta que me socorreria, que eu tinha certeza absoluta que me estenderia a mão. Aí Deus rasga o céu para nos fazer lembrar e refletir sobre isso. Existem momentos que o seu pai e a sua mãe não vai passar com você, que o seu pastor não vai passar com você, que o seu patrão, que o seu chefe não vai passar com você, que o seu líder não vai passar com você. Existem momentos que é só você. Felipe, que momentos é esse? É aquele momento que você dobra os joelhos, é aquelas lágrimas que você derrama e ninguém sabe que você derramou. É aqueles momentos que você está no seu quarto escuro e você tem um monte de coisas para falar com ele, mas quando você dobra os joelhos, tudo que sai são lágrimas. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o que você passa. Que momentos é esse, Felipe? É aqueles momentos que você está desesperado e você está com o coração apertado, angustiado, com o emocional abalado, com o físico cansado é uma pressão enorme, mas ninguém parece que te consegue ajudar, ninguém olha para você, parece que não enxerga o momento que você está passando. O que é isso, Felipe? Isso é Jesus mostrando para nós que existem provas privadas e existem provas em público, existem provas privadas. Privadas é eu e você, é particular, é na madrugada, é na calada da noite. E mesmo que alguém veja o que você está passando, não vai poder participar com você, porque o tratar é eu e você. São provas privadas. Existem as provas públicas que nós passamos, que são aquelas que você está na correria do dia a dia. Você está atrás de uma porta de emprego e está todo mundo vendo que você está com o currículo para baixo e para cima. Prova pública. Existem as provas privadas, que é você e ele. Eu fiquei me indagando. Getsemane é um lugar que antecede a crucificação, o Gólgota. Getsemane é o lugar que antecede o Gólgota, o lugar da crucificação, a cruz. A indagação é essa aqui: se existe cruz, se existe o Gólgota, por que existe o Getsemane? Se tinha o Gólgota, por que passar pelo Getsemane? Porque esse cenário, Getsemane é uma fase. O Getsemane é uma fase. E talvez você nunca parou para se perguntar: por que Jesus passa pelo Getsemane, se existia já o Calvário público, a cruz? Mas aí ele precisa ser levado para um ambiente, para ser tratado sozinho, onde ninguém entra. E quando você tenta levar alguém para um lugar que não é, as coisas começam a dar errado. Olha só, Jesus ele chega para os seus discípulos e diz assim: ficai-vos aqui, eu vou até ali orar. Aí de repente Jesus volta, olha, os três estão dormindo. Aí Jesus vai de novo, aí ele volta de novo, os três estão dormindo. Vai de novo, volta de novo, os três estão dormindo. Todas as vezes que você tentar levar alguém para o seu Getsemane, um lugar que precisa ser só seu e ele, essas pessoas elas vão dormir. Porque é mais ou menos assim: se chama para um churrasco, amigo. Se chama para uma festa,
amigo, se chama para orar, se chama para fazer um momento de consagração. Não tente levar para o seu Getsemane pessoas que não estão envolvidas no mesmo propósito. O tratar precisa ser com você. Aí olha que interessante, isso aqui fixou na minha cabeça e eu fiquei me perguntando: por que Getsemane se tem cruz? Por que Getsemane se tem cruz? Por que Getsemane se tem Calvário? Por que Getsemane se tem o Gólgota? Por que Getsemane se ele vai ser crucificado? Por que esse momento de angústia? Por que esse momento que antecede? Momento de sofrimento. Lucas vai registrar para nós o momento em que ele soa, ele chega a suar sangue, seu suor misturado com sangue, devido ao nível de estresse, medo, angústia na sua alma. Por que Getsemane? Por que Getsemane? Olha que interessante, Getsemane tem a significação de prensa de azeite. Cristo tem a significação de ungido. Se é ungido, precisa extrair dele algum óleo. Getsemane, lugar de espremer azeite, prensa. Aí isso me remete a um cântico que nós cantamos e falamos, do profeta Abacuque, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto. E aí diz assim, ó: e o produto da oliveira minta. Aí eu parei nisso aqui e fiquei me perguntando: que fruto da oliveira mentiroso é esse? O fruto da oliveira minta. O que é o fruto da oliveira mentir? Porque ainda o fruto da oliveira minta. O que é isso? Que fruto da oliveira mentiroso é esse que ele está falando aqui? Aí se nós remetemos a alguns livros, lá em Deuteronômio 28, nós vamos perceber que o fruto, ele não podia cair no chão, ele precisava ser apanhado no pé. Se deixasse cair o fruto no chão, o azeite espremido não era bom. O fruto precisava ser apanhado no pé, porque se o fruto caísse no chão e fosse apanhado no chão, quando fosse espremer o azeite não era bom. Saía aquilo que nós chamamos da carne do azeite. E aí isso mostra para nós aqui que azeite de fruto caído não é bom. Mas isso aí é outro tópico. O que ele está mostrando para nós é exatamente isso. Dele precisava extrair alguma coisa, algum óleo. Só que quando o fruto caía e alguém apanhava do chão, aí não saía azeite, alguém olhava e dizia: mentiu, fruto mentiroso. Tinha aparência, parecia que tinha óleo,
mas não tinha. Era grande, parecia que tinha, mas não tinha. Felipe, como é que nós sabemos se tem azeite ou não tem azeite? É só na prensa, é só espremendo. Quanto mais espreme, sai azeite. Quanto mais espreme, mais azeite. Quanto mais espreme, mais azeite. Aí eu imagino o inferno endemoniado olhando e dizendo: ah, esse fruto aí vai mentir, esse fruto não vai aguentar, vai mentir. Aí vai para o Getsemane e ele é espremido. Enquanto está sendo espremido, tem azeite saindo. Enquanto está sendo espremido, tem azeite saindo. Tem alguém que chegou essa noite aqui sendo espremido, imprensado, e Deus está dizendo assim: esse Getsemane não é para te matar, não é para te destruir, isso está te deixando mais forte. O óleo extraído está alcançando vidas através de você. Ela mandará Yassuri, ela mandará Yassai. Já pregou sendo espremido? Já cantou sendo prensado? Quem nunca olhou e disse: Deus, quem precisa de oração sou eu. Mas aí você precisa orar para alguém. Deus, quem precisa de um louvor sou eu. Mas aí você precisa cantar e louvar para alguém. Deus está dizendo para alguém essa noite: esse Getsemane, esse momento que você está sendo prensado, isso não é para acabar com você, não é para destruir, mas é para te fortalecer, é para extrair de você o óleo. Olha para cá. Sabe o que é mais lindo disso aqui? Do processo? É que se você pega um sachê de azeite, de azeitona, custa o quê? 5, 10 reais, 9 reais? Um sachê de azeitonas. Agora você pega o óleo, 1 litro de azeite, 20, 30, 40 reais, 50 para cima. Mas Felipe, não é da azeitona que sai o azeite? É. O azeite não é a partir da azeitona? É. Mas por que o azeite ele é mais caro que a azeitona? Não era para ser ao contrário? Se é da azeitona que sai o azeite, então a azeitona, nessa ideia, nesse viés aqui, faz sentido a azeitona ser mais cara. Por que é que o azeite é mais caro? Para mostrar para nós que quanto mais espreme, mais azeite tem. Quanto mais espreme, mais azeite tem. Felipe, não entendi. Eu vou ser muito claro com você. O que encarece é o processo. Você não entendeu isso ainda? O que encarece é o processo. O que Deus está dizendo para alguém é o seguinte: quer ser um obreiro de valor? Quer ser uma obreira de valor? Quer ser um cantor de valor? Aguenta o processo, porque o processo vai encarecer você. Você vai ficar um camarada caro, um cantor caro, um obreiro caro, um pastor caro, porque o que encarece é o processo. O processo é o que encarece. Tem um hino aí que diz: Jesus, oliveira verdadeira. Algo mais ou menos assim. Essa prensa não é para te matar. Olhe para alguém e diga para ela assim: você está ficando caro. Diga: esse processo está te deixando caro.
Diga, profetiza para esse processo, está te deixando caro. Eu não sei como você chegou essa noite aqui, mas quem sabe você veio o primeiro dia, o segundo dia, Deus falou com você, e hoje Ele está confirmando algo para você, dizendo: esse processo está te deixando caro. Continua, esse processo está te deixando caro. Se tem alguém que recebe isso, joga as suas mãos lá em cima, celebra esse Deus todo-poderoso. Se essas palmas é para engrandecer a Ele, mistura isso com glória e aleluia. Aleluia. Ó, se a gente for levar isso para o mundo espiritual, a maior derrota do inferno era o Cristo na cruz. O inferno com certeza dizia: esse fruto aí vai mentir, esse fruto aí vai mentir. Mas aí ele vai e ele enfrenta um processo que antecede a sua crucificação. Aí o versículo 36 diz assim: em seguida, foi Jesus com eles num lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O 38 diz assim: então disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Jesus, que fez tudo o que fez durante todo o seu ministério, milagres, realizou prodígios e maravilhas, os mesmos discípulos que acompanharam, que foram impactados pela palavra, pelo mover, pelo sobrenatural, pelo agir de Deus, de Jesus, agora estão vendo Ele num lugar de profunda angústia, de profunda dor, no Getsêmani. Esses três aqui, dos 8 que Jesus deixou, esses três, eu fui pesquisar e são os 3 que eram pescadores. Quando Jesus chama-os para o seu ministério, esses 3 aqui eram pescadores. Irmãos, pescador profissional sabe. Pescador profissional pesca de noite. Não existe um relato na minha Bíblia dizendo que eles dormiram pescando, mas dormiram enquanto Jesus disse para ficar com ele, vigiando. 3 homens, para ensinar para nós que o Getsêmani é um lugar de intimidade particular, é você e Ele. Ó, nesse momento aqui, cadê o Judas? O Judas está atrás das suas negociações. O Judas conhecia. O Judas estava tramando. O Judas vai aparecer? Vai. O Judas vai aparecer lá na frente, lá no final. Porque o Judas só aparece no seu Getsêmani quando tem algo do interesse dele. O Judas já vem com as moedinhas. O Judas vem para entregá-lo. Aí a Bíblia diz assim, ó, Mateus 23 e 46, ou melhor dizendo, Lucas 23 e 43, os 3 que Jesus chamou, dormiram,
Aí lá em Lucas 23:43, diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Felipe, eu ainda não entendi, eu percebi. O que Deus está nos mostrando é exatamente isso aqui. Quando faltar socorro da terra, eu envio socorro dos céus. Não sei se tem alguém que está recebendo isso aqui já. Isso aqui é profético. Deus está dizendo para alguém: se um dia, o momento que faltar socorro dos céus, da terra, você olhar para um lado, olhar para o outro, não enxergar solução, não ver saída, não ver ferramenta, Ele está dizendo: eu, o Todo-Poderoso, me responsabilizo em enviar socorro dos céus. Já se deparou no momento um beco sem saída? E aí quando você não vê mais saída, não vê mais jeito, de repente você olha, não sei como acontece, não sei de onde veio, mas o socorro apareceu. Ele está dizendo: é eu enviando um anjo se for preciso eu desço aí, mas eu envio socorro. É mais ou menos assim, quando Davi, ele se encontra encurralado, de repente ele olha e diz para os céus: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Aleluia. Mateus 23:46 vai dizer assim, ó: Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: levantai-vos, partamos. Eis que se aproxima o que me trai. Se nós pausarmos aqui, nesse versículo, e formos para João 18, teremos uma sequência exata, que vai dizer assim, versículo 2, de João 18: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. O 3, tendo pois Judas recebido a escolta e um dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Irmãos, eles vão buscar a luz do mundo com lanternas, com tochas. Eles vão com armas buscar o Senhor dos exércitos. Não faz sentido. Aí o 4 diz assim, ó: sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Adiantou-se. Irmãos, Jesus sabia o que ia acontecer, sim ou não? Jesus já sabia o que ele ia passar, sim ou não? Aí o texto diz: adiantou-se. Sabendo Jesus, pois todas as coisas, adiantou-se. O primeiro Adão, no primeiro jardim, ele faz o quê? Se esconde. Quando o pai chega e chama: Adão, onde estás? Adão se esconde. Mas o segundo Adão, no jardim, ele adiantou-se. Se no jardim o primeiro Adão se esconde, no jardim o segundo Adão se adianta. O que ele está dizendo é: eu sei o que está por vir, eu já sei o que vai acontecer.
nas prensas da sua vida, Jesus está dizendo: eu me adianto. Deus está dizendo para alguém, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu me adianto. Adianto porque eu sei o que está por vir, eu sei do que você precisa, eu sei das suas necessidades, eu sei do que você suporta, eu sei do que você não suporta. E quem sabe você está olhando e dizendo: o que é que vai ser de mim? Vão me atacar, vão me pegar, vão me alcançar. As tribulações, as adversidades, as tentações, os momentos difíceis e complicados, Jesus está dizendo: eu me adianto para salvar você, eu me adianto para livrar tua casa, eu me adianto para livrar os teus negócios, eu me adianto em prol da sua vida. Aleluia! Para finalizar, aí ele pergunta: a quem buscais? Responderam-lhes: Jesus o Nazareno. Então Jesus disse assim: sou eu. Ou seja, está aqui, é este que vocês buscam, sou eu. Olha o que diz: Judas os traidores estava também com eles. Versículo 6: quando pois Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Por quê, Felipe? Sou eu, é o mesmo que eu sou. Sou eu sou. Jesus está dizendo para alguém essa noite: estou me adiantando, e tudo aquilo que foi estruturado para tentar derrubar e paralisar aquilo que eu tenho planejado na sua vida, no seu ministério, Ele está dizendo: sou eu sou. Isso faz o que, Felipe? Faz com que as tribulações, as diversidades, as ferramentas contrárias, as investidas de Satanás recuem e caem por terra, reconhecendo que há um Deus que domina a sua vida, há um Deus que tem o controle total de todas as coisas, e é o Todo-Poderoso, está sentado no alto e sublime trono. E se você tem voz, tem as mãos para adorar, joga lá em cima, abre a sua boca e celebra isso. Aleluia! Finalizo agora. Tem uma mulher que me chama a atenção aqui. Às 15h, uma mulher que é liberta dos espíritos imundos. Quem sabe ela está olhando e não está entendendo nada. Aos pés da cruz. Aí ela olha, vê a cena, e quem sabe se pergunta: vão deixar o meu mestre aí? Vão deixar o meu Senhor aí? E agora? Só que nesse momento, Jesus ele disse: está consumado. O que ele está dizendo aqui é: está feito. O que ele está dizendo aqui é: o que está feito, está feito. O que está feito, está feito. O que está feito, está feito. Quem sabe ela está olhando e está dizendo: vai ficar aí? Aí alguém olha e diz assim: você não entendeu ainda. O que está feito, está feito. Mas ele vai ficar aí 1 dia, 2 dias. O que está feito, está feito. Mas e depois de 3 dias? O que está feito, está feito. E se ele ficar 1 ano aí? O que está feito, o que foi feito, está feito. Esse feito, esse está consumado é: eu fiz, está feito, está assinado, e não tem quem desfaça.
desfaça. Foi feito, está feito e não há quem desfaça. Felipe, eu ainda não entendi, vou te explicar. O que ele está dizendo é o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim, por você, foi feito e não tem prazo de validade. Ele perpetua durante toda a sua trajetória. Foi válido lá, é válido hoje, é válido amanhã, porque o que está feito, está feito. O que está feito, foi feito. O que está feito, está feito. Ele está dizendo, esse sacrifício é o sacrifício que permite com que você estivesse aqui essa noite, porque o que está feito e não há quem desfaça. Aleluia! Ele fez. E hoje nós estamos numa conferência. E a CCIP adora um Deus que vive. Vive. Irmãos, o sepulcro de Jesus, o mais lindo aqui, é que Jesus ele morre na sexta, conjecturando aqui, tá? Sábado e domingo o cartório é fechado. Aí na segunda, eu imagino eles indo buscar o atestado de óbito de quem morreu na sexta. Aí chega lá e diz: vim buscar o atestado de óbito dos que morreram na sexta. Alguém olha e diz: está aqui. Ué, mas só tem 2. Só tem 2. Não, mas morreu 3. Não, mas só tem 2. Não, mas morreu 3. Não, mas só tem 2. Nós só damos atestado de óbito para quem está morto, para quem está vivo não. Como é? Não entendi. Tem um terceiro? Tem, mas esse terceiro não sei o que aconteceu. Eu sei que ele não está mais aqui. Não tem atestado de óbito. O que é isso, Felipe? Eu e você estamos nessa noite adorando um Deus que venceu a morte, venceu o inferno, está vivo, Ele reina. E se eu fosse você, levantava as 2 mãos, porque uma é pouco, para adorar aquele que reina e vive para todo sempre. Aleluia! Se coloque de pé, por gentileza. Eu falei esses dias. Não sei se você tem percebido isso. Mas esses dias está gerando um prejuízo enorme no inferno. Eu não sei se você tem acompanhado e percebido o que Deus tem feito nesses dias. O prejuízo lá é enorme. Porque Deus marcou essa noite para tratar com pessoas que está no seu Getsemane, momento de dor, momento de tristeza, aquele momento de angústia profunda. E quem sabe você já olhou e disse: esse negócio, para mim, parece que não vai funcionar. Esse negócio parece que não anda, não flui, não vai. Parece que onde eu coloco as mãos, tudo dá errado. Tudo acontece ao contrário.
Parece que as pessoas ao meu redor que estavam e que se mostravam ser os mais íntimos, os amigos, família, pais, parece que não estão enxergando o momento que eu estou passando. Deus está falando com alguém essa noite. Só que aí Jesus marca essa data, marca essa conferência neste sábado para ter um encontro com você e garantir para você: eu te garanto, eu estou com você. Nós vamos chegar lá, eu garanto concluir com você. Por quê, Felipe? Como eu disse anteriormente, e eu preciso te lembrar disso, quem sabe você até escolheu a data que você começou, mas a data que você vai terminar, quem decide é... Aleluia! Cante! Eu não sei você, mas eu adoro o Deus vivo aqui. Alamandaraiachuri, amandaragaiaçai. Uriandalamandaraiaçai. Te adora, proclama a tua glória, pois aleluia. O que ele é? O que ele é? És invencível, és invencível, inigualável. De quem é o reino? Teu é o rei, teu é a glória, acima de todo nome está. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Só quem adora um Deus vivo levanta a voz, aumenta o volume da sua voz. Ele está vivo e reina, está vivo e reina, está vivo e reina. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo poderoso esse nome é. Isso. O nome de Isso. Jesus, Isso, meu rei. isso, Poderoso esse Isso. nome é. isso. Mais forte que tu. Alamandaraiaçu, alamandaraiaçai, alamandaraiaçai. O nome Uriamandaraiaçu, Uriandalamandaragaiaçuri, amandaraiaçai. Uriamandaragaiaçuri, alamandagaiaçuri, amandagaiaçaria. Alamandarachuri, amandaraiaçuri. Alamandagaiaçara, amandagaiaçuri, abatacalaçai. Uriamalagaçari, alamandaraiaçá. Alamandaraiaçuri, amandagaiaçaria. Alamandagaiaçu, catacaramadagaiaçaria. Uriamandaraiaçu, venceste, aleluia, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, a CCIP te adora, as irmãs se adoram, os irmãos se adoram. és invencível, És invencível, inigualável. hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
És invencível. És poderoso. Inigualável. Alamandarayas, alamandagarayas. Uria mandarayas, uria mandarayas. Alamandarayas, uria alamandaragayas. Alamandaragayas, alamandarayas. Uria mandaragayas, uria mandarayas, alamandarayas. Uria mandaragayas, uria alamandarayas. Alamandaragaya Surya Mandaraya Surya Kataramadagaya Sari. Uriandala Bandaya Surya Mandaraya Sari Alamandaraya Sai. Alamandaraya Surya Mandaragaya Sai. Uriandala Mandaraya Surya Mandaraya Surya Mandaraya Sai. Levante as mãos. Eu preciso encerrar com você. Pastora Cíntia, por gentileza, vem aqui, por gentileza. Isso, vem chorando mesmo. Porque só o fato de eu estar chamando é uma confirmação que você pediu para Deus. Isso. Só pediu uma confirmação para Deus esses dias. E você disse: Deus, fala comigo de um jeito diferente. Fala. Eu preciso ouvir a sua voz de uma forma diferente. Deus tem bradado com você nesses dias, mas hoje é uma confirmação. Só o fato de eu ter chamado você ali, Deus disse para mim: Felipe, isso já é uma confirmação para ela. E o que eu vou dizer para você pode parecer muito simples para quem está olhando, mas Jesus marcou a data, marcou esse dia para falar de uma forma muito específica com você. Deus disse assim: esse momento, esse Getsemane, Ele está deixando ela mais cara, está deixando ela mais forte. Eu estou dando estrutura para ela. Você teve uma oração esses dias e disse: Deus, pelo amor de Deus, fala de uma forma diferente comigo. Eu preciso sentir nas minhas forças renovadas. Deus marcou essa data e marca a data de hoje. Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando a sua estrutura. E quando eu falo de estrutura, eu estou falando de emocional, eu estou falando psicológica, eu estou falando física. O Senhor marcou essa data para dizer para você: não quebra a aliança que você fez um dia comigo, porque eu ainda tenho muita coisa a fazer através de você e na sua vida. Hoje eu derramo dos céus uma unção nova, uma unção diferente. Hoje eu te renovo. Eu coloco novas línguas na sua boca. Levante as mãos. Se a igreja levantar, Deus fala mais. E para você saber que é Deus que fala com você, o diabo é tão sujo, que ele arquitetou um plano por esses dias para tentar derrubar você de vez. Dentro de alguns dias, a notícia aqui na CCIP não seria agradável. Dentro de alguns dias, a notícia aqui que a igreja receberia não seria nada agradável. Só que o diabo se esqueceu que quem blinda a sua casa, quem blinda o seu ministério, quem blinda a sua vida é o Todo-Poderoso. Deus disse assim: Felipe, o diabo é tão sujo, que ele arquitetou um plano perfeito. E o plano do diabo foi tão ajustado, foi tão bem feito, que ele estava contando vitória no inferno. E ele dizia assim: dessa vez ela não supera. Ela já superou muitas coisas. Ela já chorou muito, ela já perdeu muito, ela já avançou muito. Mas essa agora vai ser um baque. Eu duvido ela avançar, duvido ela continuar. Porque o diabo disse assim, que teria vitória sobre alguém
da sua família, alguém dos meios dos seus. Eu não sei exatamente, e Deus não me diz qual o nível de proximidade e parentesco, mas o Espírito Santo me mostra como fosse uma cena. Nessa cena eu vejo uma moça, essa moça envolvida com muitas crianças, trabalhando com muitas crianças. Essa moça de repente recebe uma notícia. A notícia que essa moça recebe não é agradável, abala, deixa em desespero, e ela sai correndo para socorrer. Quando ela chega no hospital, Deus me mostra um garoto, um rapaz, os médicos vindo até essa moça e dizendo para ela assim: infelizmente a notícia que eu tenho não é agradável, não é legal. Essa notícia iria impactar e desestruturar toda a família. Mas Deus disse assim: a mesma mão que está sobre a pastora Cíntia nesse momento, a mesma mão que está sobre a pastora Cíntia, renova ela nesse momento, também alcança a Raíssa Falcão. E se o diabo pensou, se o diabo sonhou que teria sucesso no plano que ele arquitetou em tirar a vida do Bernardo, ele está muito enganado, porque o garoto Bernardo está sendo visitado nesta hora. Se você acredita, levanta as mãos. Seus olhos. Deus, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado por tua presença, obrigado pelo manifestar da tua presença neste lugar. Fortalece pessoas, Pai, já não estão mais conseguindo suportar a prensa. Deus, fortalece vidas que já não sabem mais como está conseguindo avançar, mas nós sabemos como. É a tua presença que nos sustenta. Eu te louvo, eu te agradeço, Deus. Obrigado por esta noite. Em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o nome santo do Senhor Jesus. Mistura esses aplausos com glória, com aleluia. Eleva o seu